empreendedor social, ele visa a maximização do capital social para realizar iniciativas, programas e ações que permitam uma comunidade, cidade ou região se desenvolver de maneira sustentável. É impressionante como os empreendedores sociais brasileiros desempenharam um papel fundamental durante o período da pandemia e ainda estão fazendo toda a diferença junto com a força da sociedade. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher, de estatura mediana, cabelos compridos, longos, escuros. Estou vestindo um blazer preto, uma calça branca, uma bota bafo, toda tigresa aqui, zebrada. E ao meu fundo tem o painel do festival, de um lado com os nossos patrocinadores e do lado direito com um mergulhador representando essa edição que convida a gente a fazer um mergulho na era dos dados. Agora, quero também agradecer mais uma vez, a Carol já falou, em nome da Eliane Trindade, todo o pessoal da Folha de São Paulo, que tem essa parceria linda com o Social Good Brasil e que providenciaram, né, esse encontro, esse painel mágico aqui com os 4 empreendedores. Bom, então agora eu vou pedir que cada um de vocês também faça, assim como eu fiz, uma audiodescrição, mas como os mestres de cerimônia já falaram a bio de vocês, a gente já conheceu um pouquinho da trajetória, eu vou pedir que vocês se apresentem com um fato não googável, ou seja, um fato sobre vocês, que é uma curiosidade, que vocês nunca divulgaram. Então, aqui em primeira mão para o Festival SGB, vocês se audiodescrevem e também contam uma curiosidade na sua apresentação. Podemos começar pela Ana. Oi, Silvia, boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar com essas pessoas incríveis que eu admiro também. Então, fico super feliz de poder participar. Bom, me audiodescrevendo, eu sou uma mulher de origem negra, mas tenho uma pele clara, eu tenho um cabelo black power, né? Aquele cabelo bem alto, tenho os olhos claros, mas não dá para ver pelo reflexo do óculos, estou usando um óculos e estou com uma blusa preta e com fundo aqui na sala da minha casa. É muito legal essa ideia de colocar alguma coisa não googável. Eu tenho uma coisa bem boba, não googável, é que eu sou absolutamente, agora um pouco menos, absolutamente viciada em documentários sobre bichos, leões, tudo que acontece em relação aos bichos. E também há uma série mais ou menos na mesma linha que chama Largados e Pelados. Eu adoro, jamais faria aquilo, mas eu acho que assim, é o meu imaginário querendo fazer alguma coisa interessante. Eu acho que do não googável da minha pessoa, tem várias outras coisas, claro, mas o não googável, eu acho que isso quase ninguém sabe. Maravilhosa, adorei. Vamos lá agora com o Celso. Celso, conta pra gente como você é, faça a audiodescrição e também um fato curioso que ninguém vai encontrar no Google. Oi, pessoal, boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Celso Ataíde, eu sou negro. Eu estou nesse momento na sala de um escritório, com uma parede branca no fundo. Eu estou com uma camisa do Ratatá, que é um time de futebol da favela de Heliópolis, amarela e preta, listrada. Meu cabelo é carapim. Eu acho que é o suficiente, né? Fico muito feliz em bater esse papo aqui com referências, com ídolos meus, que é o caso da Ana, o caso do Joaquim, a Marcela, que são pessoas que realmente são representativas e que eu sempre acompanho muito de perto o trabalho que eles fazem há muito tempo. Em relação ao que é não googável, eu, como não sou muito midiático, eu, na verdade, não tenho muitas coisas na minha vida que não fazem parte do Google, mas vamos lá. O meu período de infância, por exemplo, desde quando eu morava na favela do Sapo, em Senador Camará, eu tenho muitas fotos, dessa época, e isso não tá, nunca postei isso. Como também no momento em que eu morei na rua, também eu tenho algumas coisas dessa época e nunca postei. Mas talvez acho que a coisa que
Eu não sei se interessante, mas uma das coisas que eu faço e que ninguém nunca viu, porque eu jamais postei isso, que eu morro de vergonha, eu toco violão. Então, quando eu era moleque, na favela do Sapo, em Senador Camará, tinha um bandido lá que adorava o Caetano Veloso. Ele dizia, olha, você precisa também aprender a música desses caras. Aí falava muito do Caetano e tal. E eu comecei a tocar Leãozinho, comecei a tocar um monte de música do Caetano na época. E até hoje eu toco violão. Não toco muito bem, mas eu nunca tive ainda a coragem de fazer um post cantando e tocando violão em redes sociais. Ah, se eu soubesse desse fato antes de você falar, eu teria recrutado o violão aí para dar uma palhinha em primeira mão para a gente. Obrigada, Celso, pela generosidade dessa partilha. Vou passar agora para o Joaquim, então, a bola para se audiodescrever e trazer a sua curiosidade. Olha, inicialmente dizer também da minha grande alegria de participar desse festival. Nesse momento, eu estou em Maricá, na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aqui um banco comunitário também, eu acompanho os bancos comunitários do Brasil inteiro, mas eu sou do Banco Palmas, que é o banco comunitário lá de Fortaleza, de uma periferia muito pobre de Fortaleza. Nesse momento, eu estou aqui com muita alegria dizer com a roupa que é feita pelas mulheres, as costureiras de minha comunidade. Eu tenho 60 anos de idade, eu sou uma pessoa de 1,70 m, sou branco, uso óculos, e eu estou aqui com um gorro na cabeça, um gorro bem colorido, assim, de preto, amarelo, branco, lembrando as cores africanas, minha blusa também, amarela com preto e vermelho, porque a gente tenta ser assim, apesar do sofrimento da comunidade, muito pobre, mas muito empreendedora, a gente ser muito alegre. Fiquei muito inspirado aí no que a Carol falou, e o humor, a alegria, essa molecagem cearense eu tento acompanhar também pela minha vida. E aí o Gugável, depois de 60 anos de idade, já falaram tudo da gente, mas talvez dizer uma coisa que eu nunca disse em canto nenhum, até para as pessoas pensarem que a gente estimula aí a bebida, o alcoolismo e tal, que não é nada disso. Mas em nossa comunidade, o forte nosso é produzir tudo que a gente precisa para viver. A gente produz lá roupa, sabonete, perfume, alimentação, e nós temos uma fábrica caseira de cerveja artesanal. E todo sábado, como hoje eu não estou lá, né? Mas todo sábado, ali detrás do Banco Palmas, para quem conhece, tem uma área verde, e tem lá um colorido bem legal, a gente bota os bancos lá de madeira e rola uma cervejada da galera que trabalha o dia inteiro, tomando cerveja do bairro, contando história com o batuque do bairro. Só não tem aí o violão do Celso Ataíde, mas quem sabe vou chamar ele na próxima rodada para a gente tocar. Então, talvez o Gugável é esse, a gente adora uma cerveja gelada, a gente adora um pagode, adora uma festa, e tudo feito, produzido localmente em nossa comunidade. No mais, gente, alegria grande aqui poder participar desse evento e poder compartilhar essa rodada, que eu acho que é uma rodada muito mais de troca de experiência, de alegrias e de compartilhamentos. Obrigado. Que delícia, que delícia. Vou passar a palavra para a Marcela, então. A Marcela se apresenta, se audiodescrevendo e também conta aí a curiosidade que ela nunca divulgou para ninguém e vai divulgar hoje para a gente. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Então tá bom. Desculpa que foi uma aventura aqui, a internet caiu, eu tava 40 minutos conectada toda bonitinha, certinha, e aí justo na hora do painel caiu. Entrei pelo celular aqui. Primeiro eu queria agradecer muito o Social Good Brasil, eu já me inspirei muito, né? Enfim, conheço a Carol, os organizadores, e eu sempre falo que uma das coisas que você sente que você está evoluindo na vida e caminhando para um lugar né, que você acha que faz sentido é quando as pessoas que você admira estão no mesmo painel que você. E é o caso de hoje, né? Todos que estão presentes, a Ana, né, o Celso, o Joaquim, enfim, são pessoas que eu sempre admirei e sempre inspiraram minha trajetória. Eu sou a Marcela, uma mulher branca, 1,70 m, cabelo preto, uma blusa azul, e aqui no meu entorno, atrás, tem um armário, uma coleção de livros, e deixa eu pensar agora, né? Vou falar alguma coisa que não está no Google. Eu acho que uma das coisas que, né, tem me chamado a atenção, assim, é o quanto
várias vezes a gente sente impotente em relação aos nossos desafios internos, assim. E ouvindo, né, a Maria do Sol, na fala dela, falando dessa alegria, falando da nossa potência interior, me veio muito uma coisa que eu sempre sinto e que não tá no Google, assim, que é essa coisa meio de impostora. Tipo, alguém um dia vai descobrir que eu não sou tão boa assim, sabe? Que me gera bastante insegurança em vários momentos. Então eu achei que valia abrir aí com uma vulnerabilidade, né? Que eu acho que vários de nós se sentem assim, mas a gente fala menos disso. Acho que normalmente no Google, no LinkedIn, tem o que tá dando certo, assim. Mas não tem as nossas angústias, assim. Então eu acho que é importante a gente falar dessas angústias. Eu acho que gera uma empatia cada vez maior. Eu sinto que todas as vezes que a gente se abre nesse aspecto, você dá mais liberdade, você cria um outro tipo de conexão. E eu acho que é isso. Eu não ouvi a apresentação dos demais, infelizmente, que estava. Mas a gente ainda não fala, né, da trajetória agora, só a parte do Google e Agora eu aí vou fazer uma rodada de pergunta para vocês, trazidas Então por tá bom. mim, e aí o público pode ir participando pelo campo de perguntas ou pelo chat. Já estão chegando aqui algumas perguntas, então, depois de eu fazer a minha primeira rodada, nas minhas perguntas vão vir as perguntas do público. E eu vou começar com a Marcela mesmo. Eu acho que esse teu depoimento foi muito lindo. Brené Brown fala muito disso, né? A coragem também de ser imperfeito, de a gente colocar a vulnerabilidade como uma grande fortaleza, na verdade. Tem uma frase da Marcela que me tocou muito. Ela falou: um mundo pós-Covid-19 não é o do novo normal, mas de uma nova moral. O que era normal não era bom. Nossa sociedade já estava doente. No movimento União BR, só no ano passado, foram arrecadados 5 milhões de cestas distribuídas, 3 mil voluntários, 9 milhões de pessoas impactadas e 150 milhões de recursos mobilizados. Talvez até tenha ultrapassado esses números que eu trouxe. Marcela, queria te perguntar como funciona, brevemente, né, o movimento, como vocês se organizam e como é possível fazer parte. Tá bom. Obrigada pela pergunta. O movimento, né, nasceu, só vou dar um passo atrás, contar bem breve assim do movimento, né? Eu sempre fui muito atuante, sou voluntária desde 6 anos de idade e sempre fui criada numa família onde o outro importa. E importar no sentido de trazer para dentro, né? Quando você se importa com alguém é quando você traz para si a responsabilidade, a preocupação que o seu entorno é importante. E eu acho que mais do que sempre ter sido uma pessoa muito indignada, eu sempre a indignação, né? Então sair da indignação e ir para ação. Então sempre fui muito mão na massa, sabe? Eu não sou muito técnica e não sou PhD, enfim, assim, em nada, mas eu tenho a experiência de realizar coisas. E sempre muito conectado, né, ao que eu comentei anteriormente, assim, eu sou uma pessoa branca, com muito privilégio, nasci com muita abundância de amor, de afeto, tive acesso a uma boa educação e sempre tive acesso a recurso financeiro, então... E aí, só que desde nova eu percebi como que eu posso fazer, eu percebi que o país era muito desigual e que isso era imoral, sabe? Que a gente não pode normalizar um país onde as pessoas passam fome, onde 120 milhões de pessoas vivem com insegurança alimentar. É aquela cena que me chocou, né? No Ceará, das pessoas indo no caminhão de lixo, um país que é produtor de alimento. Então, eu não estou falando de um lugar escasso, eu não estou falando de um lugar que não tem riqueza. Estou falando de um país que tem riqueza em todos os aspectos, da floresta, a produção de alimentos, enfim. E aí, o que aconteceu aí, né, para focar na resposta aí do seu questionamento? No dia 12, 13 de março, mais ou menos, do ano passado, eu percebi que, né, que a pandemia ia chegar, assim como todos os brasileiros, vendo aquelas cenas na Europa tristes, né, já tinha, da China, já tinha aqueles corpos, aquela coisa horrorosa. Eu falei, eu não posso ficar parada. E aí eu montei um grupo de WhatsApp, que depois virou União Rio. Aí falei, vou ajudar os meus amigos para fazer essa mobilização. E a gente começou a, enfim, reformar alas de leitos de hospitais, entregar, mapear, né, as ONGs do território. Eu acho que isso é muito importante. A gente só conseguiu fazer do União Rio, depois eu conto do União BR, as coisas, por quê? Porque já tem gente como o Celso, já tem gente como o Joaquim, já tem gente como a Ana,
fazendo há décadas. Então não existe você plugar uma tecnologia, o WhatsApp foi a ferramenta, mas sem as pessoas, sem os humanos e sem as pessoas que estão no chão dos territórios. Eu acho que a gente tem que ter sempre uma valorização de quem está no território realizando, porque não adianta só o financiamento se você não tem quem tem expertise, quem sabe o que precisa na ponta. Então, com muita humildade e com muita escuta ativa, a gente, né, mapeou aqui as ONGs do Rio e depois eu fiz isso no nível brasileiro junto com a minha irmã e com mais 3 mil voluntários. Ninguém faz nada sozinho. O que a gente fez? Basicamente, a gente fez no Brasil inteiro uma conexão entre quem queria ajudar e quem estava precisando de ajuda naquele momento. Quem precisa de ajuda, né? Que o movimento segue. Então a gente criou uma estrutura onde desde microfinanciadores até grandes financiadores tivessem um jeito idôneo, simples e fácil de ajudar. E aí a gente mapeava as necessidades dos hospitais para entregar leitos, a necessidade para entregar as EPIs, gente que queria doar, e a necessidade de quem estava passando fome e precisava de alimento. Então quem queria doar, e aí criou essa rede, essa capilaridade, e geração de renda também. Então tinha desde, para pegar um exemplo concreto, tinha desde uma grande empresa que falou, eu tenho tecido sobrando e eu tenho mapeado algumas costureiras, será que você não nos ajuda a mapear as costureiras no Brasil inteiro, para que a gente ceda o tecido, elas façam as máscaras, tenham uma renda, né, que acho que é um tema muito forte da Ana, que ela vai trazer, assim, e tenha renda e com isso mitigue o sofrimento, né? Acabar com o sofrimento não deu e não dá, infelizmente, mas é mitigar. E o que eu acho, assim, desse... E aí acho que, né, também muito em parceria com a CUFA e várias outras instituições, a gente conseguiu, com esses 3 mil voluntários, porque o que acontece? Já tem muita gente pronta, já tem muita gente fazendo coisa. Então você pega uma pessoa que é especialista em logística e você fala, você tem como fazer chegar cilindros de oxigênio? A gente entregou mais de 10 entre usinas e mini-usinas, nos rincões da região norte. Então vai 12 dias de barco, enfim, como que você faz isso? Com humildade, sabendo que cada um sabe de coisas distintas entre si, então somando, um sabe de logística, outro sabe de captar recurso, outro sabe fazer design e faz o design do post que vai no Instagram. Enfim, cada um doando ali do seu tempo, 100% voluntário. Eu fiquei ano passado, né, inteiro assim por conta disso. Poxa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, assim. Eu acho que as pessoas às vezes diminuem o trabalho voluntário, sabe? Acham que é uma coisa pouco eficiente, pouco profissional, mas acho que o União BR e várias outras instituições provam que não. Foi 100% voluntário, a gente já passou os 150 milhões arrecadados, mais de 10 milhões de pessoas beneficiadas, eu não sei se 3 ou 5 milhões de EPIs. Eu perguntei para minha irmã antes da palestra, mas assim, enfim, bastante coisa, e inúmeras cestas, e eu acho que, e aí para finalizar, né, que eu acho que é importante para participar, tem o Instagram, tem o site do movimento União BR, é fácil nos acessar. O prêmio da Folha, né, e já agradecendo a Eliane Trindade, também nos deu muita visibilidade, então ajudou a chancelar. A gente foi para a ONU como um case referência na Assembleia Geral, como um Brasil que a gente quer mostrar para o mundo, né? Um Brasil que está aqui nessa tela, de gente que faz acontecer, como um case global, mas eu acho que a ideia, né, sempre foi salvar vidas, assim, não era sobre ganhar prêmio, não era sobre visibilidade, era todo dia a gente acordava e pensava como que a gente pode mitigar um sofrimento, salvar uma vida. E aí eu encerro a minha fala com 2 reflexões que eu queria deixar. Uma, né, que eu tive com o Desmond Tutu, que ele foi prêmio Nobel e ajudou muito o Mandela com o fim do Apartheid, e ele me disse uma coisa que eu sempre levo em consideração quando você está desanimado, naquele dia difícil. Eu disse para ele assim, o que faz no dia que está desanimado? Assim, por que vocês seguiam, né, lutando pelo fim do Apartheid? E ele falou que o negócio não era pensar no fim do Apartheid, era você pensar o que você pode fazer no dia. Então ele pensava, cada vida negra que a gente conseguia salvar na África, a gente pensava, vamos seguir. E eu acho que é isso que essa tela está recheada aqui, né? Joaquim, Celso e Ana são essas pessoas que falam assim, vamos seguir. E a outra reflexão que eu queria deixar é a história de um novo normal. Tá errado. Tudo que a gente nunca teve no Brasil foi normalidade. Um país desigual, racista, que não dá oportunidade para as pessoas se desenvolverem, para alcançarem seus sonhos. Um país onde as pessoas não têm acesso a água potável.
Uma criança que não tem acesso à água potável não desenvolve os neurônios, não consegue se desenvolver cognitivamente para depois ter a aprendizagem que ela merece ter. Então a gente tem que acabar. Eu vivo em Ipanema, perto da minha casa, muito perto da Rocinha. Dá 12, 13 minutos de carro. O IDH da Rocinha, comparado aos países da África subsaariana, em frente à Rocinha tem São Conrado, que está com um IDH dos melhores países europeus. Então, em 50 metros de um lado, você tem muitas das não oportunidades do outro. E eu acho que isso tem que parar de ser normal. E acho que tem muito se fala sobre isso, mas eu acho que ainda se faz muito pouco. Eu queria concluir com um dado. No Brasil, tem um Instituto de Mobilidade Social aqui no Rio, de um pessoal super sério. E uma das coisas que eu estava discutindo com eles é que no Brasil você demora 9 gerações, uma pessoa que nasce pobre, para chegar na classe média. 9 gerações. Então a gente precisa cada vez mais olhar, e desigualdade é um tema que eu acho que a gente tem que tratar como um tema central, porque, inclusive, tá? Não é a minha motivação pessoal. A minha motivação pessoal está ligada aos direitos humanos, de todo mundo tem que ter direito a ter uma vida digna, acesso e oportunidade para se desenvolver como ser humano. Mas eu acho que, inclusive, como economia, para os empresários, para os empreendedores, assim, para todo o país vai ser um benefício, para a segurança assim, pública, privada, enfim. Então, acho que um país menos desigual, ele vai beneficiar a todos, assim, não só quem tem uma visão, quem só está pensando no lucro, quem só está pensando de forma da mais egoísta possível, que não é o caso dessa tela, o país também será melhor. Então, eu acho que essa é a questão central com o país. Desculpa se eu me alonguei aí um pouco na minha fala, mas eu acho que essa é a convocação que a gente tem que fazer. A pandemia só escancarou o que já existia, sabe? Obrigada, Marcela. Então, eu vou conectar com o Celso, que a Marcela falou bastante de desigualdade, trouxe a Rocinha, e acho que o Celso também, em uma das falas dele, ele fala que o que encoraja o agir dele é justamente trabalhar por as questões relacionadas à desigualdade social e às desigualdades raciais. E na pandemia, no ano passado, o programa Mães da Favela geraram 1,3 milhão de cestas distribuídas, 500 mil chips doados, 8,2 milhões de pessoas impactadas e 170 milhões de recursos mobilizados. E também podem já estar defasados esses dados aí, têm gerado muito mais impacto. Então, eu quero perguntar para o Celso, sabendo que existe uma grande riqueza que circula nas favelas e nos territórios periféricos, mas nem sempre essa riqueza volta para a própria favela, como gerar ações que desenvolvam alternativas de empreendedorismo e empregabilidade dentro da própria favela, e como que a gente pode evitar o que até o Celso também chama do caos social, quando as empresas se dizem sociais, mas apenas contratam pessoas daqueles territórios, ao invés de trazê-las para se juntar ao negócio, para entrar numa sociedade e para, de fato, ter um protagonismo dentro dessas iniciativas. Está contigo, Celso. Compartilha com a gente aí em 5 minutinhos. Tá bom, mas vai ser muito difícil fazer tudo isso em 5 minutos em função da complexidade, da quantidade de itens que você fala, mas enfim, é o tempo que a gente tem e a contribuição que a gente vai dar. Fico muito feliz com a fala, por exemplo, da Marcela. Se meu tempo não tivesse mais nenhum, eu dizia, estou contemplado. Mas o fato é que eu sou da Baixada Fluminense, sou do Rio de Janeiro, hoje moro em São Paulo, mas fiquei na Baixada até os 6 anos de idade. Depois, minha mãe vendia Avon e era disso que a gente sobrevivia. Depois eu fui morar na rua com ela, porque ela era alcoólatra também, brigava muito com meu pai. Eu fui morar na rua então durante 6 anos, dos 6 aos 12 anos, era na rua que eu morava, e tanto furtava como empreendia aquilo que eu furtava. De certa maneira, eu me virava desse jeito, não me orgulho nem um pouco disso, mas era a forma que eu encontrava de responder. Depois eu fui morar então num abrigo público durante 2 anos, e chamado Pavilhão de São Cristóvão, e depois sim que eu fui ser morador novamente de favela, que é a favela do Sapo, em Senador Camará, onde eu empreendia junto com a minha mãe, como mãe praieira, que a gente levava. Quando se fala muito aí hoje em economia colaborativa, compartilhada, a gente já fazia isso, de várias formas que eu não vou conseguir falar aqui. A diferença é que nesse universo não existe escola de negócio.
Nesse universo não se fala trade, não se fala share, não se fala entrega. E o que a gente precisaria, inclusive, era muito mais Anas Fontes, por exemplo, Marcela, que fomentasse também essa linguagem para poder desenvolver esses empreendedores que são nascem empreendedores e muitos deles se transformam por necessidade, mas se descobrem também empreendedores e não conseguem se desenvolver por conta desse gap que existe, esse déficit também que existe de informação. Ao contrário do que a Marcela acabou de dizer, ela não pode se sentir culpada por isso, porque todo mundo gostaria de nascer privilegiado. Quer dizer, quando uma pessoa de favela coloca o seu filho para estudar, está pensando em que ele possa migrar socialmente na medida em que ele vai estudar e vai ter maiores oportunidades. Então, assim, na verdade, todo mundo está caminhando para o mesmo desejo, que é a tal da mobilidade social. O fato é que eu sempre fui empreendedor. Hoje, na verdade, eu sou um outro tipo de empreendedor, porque, em geral, as pessoas gostam daqueles empreendedores da favela que vende um cachorro-quente, que apesar de não ter dente, mas vende um peixe na praia. Olha, o empreendedor. Parece que quando essa pessoa ela vira um empreendedor de mais sucesso, aí ele é uma outra coisa, aí já não tem tanto valor. Quando, na verdade, esses empreendedores da base da pirâmide eles precisam ser em grande escala, porque a gente não pode achar que todo mundo que vai ser jogador de futebol vai ser o Ronaldinho Fenômeno, vai ser o Neymar, vai ser o Messi. A gente precisa entender que a grande maioria dos jogadores de futebol serão de time pequeno, que é a maioria que tem. E da mesma maneira a gente não pode tentar fazer com que todo mundo seja empreendedor, como se todo mundo fosse virar Silvio Santos e ninguém fosse vender o carrinho do baú da felicidade. Isso não é verdade. As pessoas precisam entender que a lógica de você fomentar o empreendedorismo é você também fomentar a empregabilidade na base da pirâmide, que é você construir força, espaços, núcleos de trabalho fora dos grandes centros. E eu fui aprendendo a fazer isso e eu acho que hoje o que eu faço, seja em todos os 78 prêmios que eu ganhei esse ano, em nome da CUFA, em nome da Road, ou agora o Prêmio Schwab, por exemplo, que é do Fórum Econômico Mundial, também fruto dessa parceria com a Folha de São Paulo, e eu estou agora defendendo esse prêmio, entre aspas, em Davos, em janeiro. Mas eu acho que mais do que isso é fazer com que esses empreendedores do asfalto, de alta renda, percebam que a gente não pode apenas consumir na condição de camundongos, e eles como cientistas, e a favela como se fosse um grande laboratório. Não, a gente precisa, na verdade, só vai ter força na medida em que a gente desenvolve essas pessoas, desenvolve esses negócios com essas pessoas, e elas não apenas consumam, que elas possam também fazer gestão daquilo que elas consomem. Isso sim é sustentável. Do contrário, o país se desenvolve e vira a primeira potência mundial, esses empresários também se transformam os empresários maiores do planeta, mas se essa base da pirâmide, seja de periferia ou de favela, que são coisas diferentes, não se desenvolver, a gente vai acabar, na verdade, só aumentando a distância entre o Brasil, que cresceu, e a favela, que foi no mesmo lugar, e no meio dos dois, só também aumenta esse caos social, uma vez que não sou eu que digo isso, mas os economistas dizem isso. Só há possibilidade de você ter um país próspero na medida em que você tenha desenvolvimento econômico e distribuição de renda. Se você não distribui a renda, na verdade, você não tem crescimento econômico. Você tem, na verdade, uma outra coisa que vai o tempo todo virar uma bolha e se autodestruir. E aí, baseado, inclusive, no que a Marcela disse, do que você deu também, que eu já disse em algum momento, está muito baseado nesse desenvolvimento, né, nessa desigualdade. Quer dizer, se a gente não se desenvolve, se a gente não traz igualdade efetiva, o país também não se desenvolve, porque você não vai ter um país desenvolvido com meia dúzia, com a alta pirâmide, com a parte alta da pirâmide, tendo acesso à alimentação, tendo acesso a boas universidades e etc. Quer dizer, se esse país tivesse esses mais de 100 milhões de negros também tendo acesso à universidade, por exemplo, e não só os negros, mas os brancos, de um modo geral, que não fazem parte da elite, a gente teria muito mais cientistas, médicos e muito mais profissionais qualificados, e aí sim o país se desenvolveria. O que significa dizer que a desigualdade também inibe o desenvolvimento desse país. E aí fica meia dúzia orgulhosos de estarem, na verdade, falando 3 idiomas, e a favela falando 1% falando inglês, e, no entanto, sequer com a expectativa de tirar um passaporte ou sequer um visto. Então, na verdade,
as pessoas precisam sonhar mais, mas é preciso que elas sonhem a partir de possibilidades reais, porque senão fica um sonho tão distante. É como você sonhar que você vai conseguir ir à Lua de bicicleta. Isso não vai acontecer. Então, você pode até sonhar, e você até pode continuar fomentando o sonho dessas pessoas, mas isso simplesmente não vai acontecer. Então, é preciso que a gente construa essas pontes com esses empreendedores, em que a gente possa fazer parte do que eu faço hoje. Não sei se o meu tempo já acabou, mas hoje eu faço parte de 24 empresas em que, eu te dando um único exemplo, nós temos hoje 240 agências de viagens, onde eu sou sócio da Flytour, e temos 240 pessoas que não investiram nesses negócios, mas nós formamos essas pessoas, e que são as pessoas que vendem passagem aérea nas favelas e são os donos das suas franquias. A Rocinha, por exemplo, até antes da pandemia, agora menos, vendia 240 mil reais de passagem aérea, e esse empreendedor recebia 10%, o que significa dizer 24 mil reais por mês, e ele era um empregador, e era alguém que tinha uma expectativa de ser vigia, de ser porteiro, ou de, no máximo, ser cabo do exército. E ele é um empreendedor dentro da sua casa, na sua rua ou na sua própria favela. O que significa dizer que nós não somos os patrões dessas pessoas. A Flytour passa a vender mais passagem aérea também nesse território, passa a fazer com que essas pessoas se desenvolvam, se qualifiquem para poder vender negócios, para poder fazer negócios, e passa a fazer com que a gente também empregue mais pessoas nessa base. Quando a gente pensa nessa lógica como um todo, em desenvolvendo essas pessoas como um todo, a gente dá sustentabilidade a esses negócios e dá uma outra coisa para a base da pirâmide, porque aquelas pessoas elas tinham sim condição de viajar de São Paulo para a Bahia de avião, porque a diferença da passagem era de ônibus para o avião era de R$ 200. Só que esses mesmos R$ 200, quase que ele fica na alimentação de 3 dias de viagem e nos banhos, que é R$ 27 por parada. O que significa dizer que o medo que ela tinha não era de pagar mais caro, mas é o medo de estar num ambiente em que parece que não foi construído para ela, ou ela não achava que pertencia àquele lugar. Quando agora são seus próprios pares que vendem essa passagem para ela e falam o que é a tal do check-in, que não é uma coisa que vai morder ninguém, então elas começam a perceber que elas podem sim, e aí vai ultrapassando essas barreiras. Então, eu posso dar exemplo de vários outros negócios, mas essencialmente nós não somos os patrões dessas pessoas, nós somos parceiros delas. Então a gente tem que transformar essas pessoas em co-cientistas também. Do contrário, a gente só vai continuar aumentando a desigualdade com o discurso do caô social, que é aquela pessoa que diz, olha, eu montei um negócio social e estou indo na favela e estou empregando aquelas pessoas. Se o fato de você empregar alguém de favela fosse ser um negócio social, o Shopping JK é social. Ele tem diversidade, Shopping JK. Você vai lá, você vai ver. Vai ter preto, vai ter branco, só que você não vai ter equidade. Eles não vão estar ocupando os mesmos lugares. E o JK emprega preto e emprega favelado, só que em determinados lugares. Então, o fato de você empregar favelado não significa que você está com uma ação social. Social é quando a ação é do favelado, que é social por origem. E quando você se associa a essa pessoa comercialmente, você está permitindo que aquela pessoa, apesar dela não ter conhecimento de mercado, de bolsas de valores, de nada disso, ela tem um conhecimento dentro de um território que você quer explorar. Então vale essa sociedade, não vale você entendê-la como apenas um segurança que vai abrir para você aquele espaço como se ele fosse um negro da antiga África, que você chega lá com o teu avião, com a tua gandola, invade, pega o tesouro inteiro, põe no seu avião de volta e deixa lá para ele um maço de cigarro, como se fazia nesses espaços. Então eu acho que o que é importante na mesma maneira em que esses empreendedores do asfalto precisam ter consciência e parar de mentir, e as pessoas que falam com esses empreendedores não aceitar mais essa mentira, porque ser patrão de favelado com um discurso de social não é verdade. Então seja sócio dele, porque parte desse dinheiro vai ficar. Do contrário, você vai ser um milionário que mora num bairro de milionário, que tem um negócio na favela e paga o salário daquelas pessoas. Se isso for social, então o Silvio Santos também é social, a Casa Bahia também é social, e todas as empresas são que empregam essas pessoas. Nós precisamos dar parte do lucro para essas pessoas, para que elas possam se desenvolver, criar suas famílias,
poderem criar e poderem sonhar com um pouco mais de dignidade. O fato que eu acho que, e aí como a Marcela, minha queridona amiga, disse que ela deixou um recado, eu acho que o recado que eu deixo também é que, uma vez que as favelas elas hoje mobilizam 121, números corrigidos, bilhões ano, significa dizer que a favela não é preguiçosa, ela trabalha, ela produz, e inclusive na pandemia, quando você ia comprar a sua alimentação e você recebia em casa, era um favelado que levava para você, provavelmente era uma favelada que cozinhava para você no seu home office. Quando você ia abastecer seu caminhão, seu carro, provavelmente era um frentista favelado que estava te atendendo para poder o país não parar. Quando você pegava, ia no seu mercado reabastecer a sua residência, estava lá um empacotador, um vigia, um segurança atendendo, e no seu prédio também. Nenhum prédio fechou por conta da pandemia, porque todos os vigias e porteiros estavam trabalhando na pandemia nos momentos mais tensos, e por isso você via ônibus, trem, barcas, metrô lotados o tempo todo, porque a favela nunca parou. E, portanto, eles têm dignidade, sempre produziram e não são moradores de comunidade carente. Eles são pessoas potentes. Se fossem carentes, o Estado tinha que dar uma carteirinha para eles de carente e eles não tinham que pagar imposto de nada. Mas quando um favelado pega um trem, vai no estádio de futebol, ele paga imposto igual a qualquer pessoa. Ninguém tem uma carteirinha retirando seus impostos porque são pessoas carentes ou deficientes. Não. Ter baixa renda é uma coisa. Ser carente é outra coisa. Eu fui carente quando eu morei no abrigo público e dependia do Estado para poder me alimentar. Deixei de ser carente quando eu virei camelô em Madureira e sócio da Nike e da Adidas. Eles nunca souberam disso, inclusive, e a Ana Fontes não vai me caguetar. Vou ter que pagar royalty retroativo, não vou aguentar, Ana, pelo amor de Deus. Vai pagar, mano. E, nesse momento, quando eu vivia no abrigo público, eu era carente. Depois, não. Depois, eu sou uma pessoa que tem baixa renda, mas tem dignidade. Um país que precisa ser equilibrado não é necessariamente aquele que todo mundo vai ser Silvio Santos. Alguém vai ter que vender o carnê. Mas o filho dos dois pode sonhar com a tal sonhada mobilidade social. E, por isso, o recado que é simples. Ou dividimos com a favela a riqueza que ela gera, ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria que a elite sempre trouxe para nós. Que forte. O Brasil não parou porque a favela estava ativa. Ana, ela é fundadora da Rede Mulher Empreendedora e as mulheres destacaram-se muito, né, na liderança de ações de combate ao Covid, tanto na mobilização de recursos como na linha de frente. Mas, no entanto, o tsunami da pandemia, até nas palavras da própria Ana, atingiu as mulheres em ondas. Elas movem casa, economia, criação de filhos e negócios. A saída dessa crise passa por ajudá-las e é essa a luta da Ana. No projeto Heróis Usam Máscara, foram 12 milhões de máscaras produzidas e doadas, 6.300 empregos gerados e 2.700 de renda mensal de cada costureira gerada para essas mulheres. A pergunta é, quais foram os principais desafios e quais foram as soluções que vocês encontraram para apoiar essas mulheres, Ana? Bom, Silvia, é difícil falar depois da Marcela e do Celso, né? Fica até meio assim, né? Tô aqui. Mas ainda bem que eu fui antes de vocês. Eu tava nervosa de ser depois. Né? Eu pensei nisso, Marcela. Eu falei, tomara que a Silvia me chama primeiro, porque aí eu já falo logo e depois fala a Marcela, o Celso, o Joaquim, tá tudo certo. Bom, assim, não é uma frase minha, mas eu falei muito isso durante a pandemia, que a pandemia foi assim um tsunami e as pessoas estavam na mesma tempestade, mas cada uma enfrentando com ferramentas diferentes, né? Tinha gente de boia, gente sem boia, gente de iate, gente de barco, e a forma com que a pandemia afetou as pessoas afetou de forma diferente. Eu gosto de colocar também um ponto que eu acho muito importante, que o Celso acabou passando também, que é a questão de que os pequenos negócios é que geram a riqueza do nosso país. As pessoas falam muito sobre as grandes empresas, né, as grandes organizações, mas mais de 70% dos empregos no Brasil são gerados pelos pequenos negócios. Quem está lá vendendo cachorro-quente, que contrata uma pessoa, quem está fazendo a sua casa de bolo, o seu bolo em casa, que contrata outra pessoa. E eu acho que tem uma visão muito distorcida
né? Até uma visão nossa mesmo, como sociedade distorcida, de que o negócio bacana é só o negócio da startup e esse negócio pequenininho não traz inovação ou não traz riqueza para o nosso país, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente equalizar. A pandemia foi especialmente perversa com as mulheres. Ela foi muito ruim para todo mundo, mas ela foi especialmente perversa com as mulheres. Não vou ficar enchendo de dados, mas eu acho que tem algumas informações que são muito importantes. Primeiro, a violência doméstica explodiu durante a pandemia. Nós colocamos as mulheres dentro de casa, junto com os companheiros violentos, e a situação virou uma situação absolutamente tenebrosa. Aqui em São Paulo, por exemplo, cresceu 40%. E essa não é uma realidade só do Brasil. Eu acompanho vários grupos de trabalho em relação à causa das mulheres, e essa, infelizmente, é uma realidade do mundo. Então, esse foi um fator que afetou mais fortemente as mulheres. O segundo fator muito importante, nós fomos as mais demitidas das grandes empresas. Quando as empresas tiveram que demitir os funcionários, eles demitiam mais as mulheres, especialmente as mães. Isso não é uma informação minha, mas é uma pesquisa da PNAD e do IBGE. Hoje, nós estamos com o mesmo nível de empregabilidade das mulheres que nós estávamos há 30 anos atrás. Nós regredimos 30 anos no que diz respeito à empregabilidade. Então, esse é um outro fator, que por isso que eu falo que as mulheres foram mais fortemente afetadas. O terceiro fator é a questão que ainda, infelizmente, 2021, mas a gente ainda tem que tratar disso, que é a questão da falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos e com a família. 80% do trabalho não remunerado do mundo é feito por mulheres. E é um trabalho não remunerado e não valorizado. E não é só o cuidado com o filho, com a família, com a casa. É o cuidado com o filho, com a família, com a casa, com os doentes. Meu cachorro quer participar. Com os idosos, com as pessoas que precisam de alguma ajuda e de algum cuidado. E isso não é valorizado. Você vê, a Argentina fez uma modificação muito interessante na lei agora em outubro, valorizando o trabalho das mães, para que essas mães tenham aposentadoria considerando o tempo que elas ficaram cuidando dos filhos. Ou seja, cuidar do filho não é uma coisa menor e não é uma coisa que não deveria ser valorizada. Então, esse é um outro fator, a falta de equilíbrio. E quando a gente fala falta de equilíbrio, a gente tem que separar também. As mulheres que são privilegiadas, que trabalham dentro de casa, têm uma situação ruim, mas a situação ficou muito pior para as mulheres, como o próprio Celso comentou, que assim, tinha que sair para trabalhar, mas não tinha creche, não tinha quem olhasse, e tiveram que fazer tudo isso e se virar de alguma forma. Então, esse é um outro fator. E o último fator, tem vários outros, mas acho que esses são muito relevantes. O último fator é que as mulheres empreendedoras foram mais afetadas do que os homens. Quando eu falo isso, tem gente que fala, Ana, imagina, mas foi afetado todos os pequenos negócios. Aí eu dou uma informação que é muito fundamental. 70% dos pequenos negócios liderados por mulheres são nas áreas de moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços e estética. Quais foram as áreas mais afetadas pela pandemia? Exatamente essas áreas onde tem uma maioria liderada por mulheres. Então, essa combinação, como se fosse quase uma bomba relógio, essa combinação fez com que as mulheres fossem realmente as mais afetadas. Perderam recurso financeiro, perderam uma situação muito difícil, ou seja, empreender já era difícil para elas, ficou praticamente impossível. Essa é a parte assim, mais dura da história. E aí, o que a gente percebeu? O ano passado a gente ficou, como todo mundo, como organização, como empresa, a gente falou, gente, o que a gente vai fazer? Né? Nós somos uma organização social, e eu acho que é muito importante também uma questão que eu venho batendo muito, né, nos meus canais de comunicação em todos os lugares. Nós, como organizações sociais, temos um papel fundamental. A gente só não pode confundir que a gente não vai resolver problemas que são problemas de políticas públicas. Então, é muito bacana o trabalho que a Rede faz, o que a Marcela faz, o que o Joaquim faz, o que o Celso faz. Mas a gente não substitui política pública. Eu tenho sido bem dura com isso, porque eu acho que se a gente
achar que a gente resolve os problemas sociais do Brasil, a gente cria uma camada de uma percepção muito errada. E o que a gente tem que fazer é sim continuar fazendo o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo se posicionar para criar política pública. Gente, acompanhando os países que têm tanta dificuldade quanto o Brasil, a saída que eles encontraram foi, por exemplo, ter auxílio emergencial com valor menor, porque geração de renda é a melhor política pública que a gente pode fazer. E eu estou falando isso com tristeza no coração no dia que foi decretado o fim do Bolsa Família, que é o mais importante, o mais inteligente programa de geração de renda. Então, posto isso, o que a gente começou a fazer e o que a gente olhou para as mulheres? Bom, elas foram as mais afetadas, o negócio delas foi mais impactado, a situação em casa está bastante difícil e temos que ajudar essas mulheres no que diz respeito ao combate à violência. Nós começamos a ajudá-las, claro, com capacitação, com orientação para negócios, trazer essas mulheres também para o ambiente de como que a gente vai fazer para ajudar a gerar renda. Nós tivemos um outro efeito, Silvia e todo mundo, que foi o efeito da saúde mental dessas mulheres. A gente recebia por dia umas 100 mensagens das mulheres, assim, em dias mais tranquilos, falando que não estavam conseguindo nem respirar, nem conseguir lidar com a situação. Porque não é só a questão da falta de comida, da falta de renda, da fome, tudo isso. É uma questão, às vezes, até de sufocamento, né? Porque ela está ali com todas essas decisões para tomar e acaba que a situação para ela fica muito mais difícil. Então, falando para a solução, tentando ser o mais objetiva possível, o que a gente focou? A gente focou em educação, que é a nossa razão, a nossa essência, é a razão da existência da rede. A gente trabalha com educação desde o primeiro dia que a rede existe. Então, nós nos orientamos a fazer curso, fazer workshop, fazer mentoria, fazer palestra, apoiar essas mulheres. A segunda coisa que a gente fez foi segurar na mão, que a gente fala aqui. Foi formar micro-redes locais, incentivar que as mulheres segurassem nas mãos umas das outras, não é literalmente, mas que elas pudessem se ajudar. Porque o dia a dia é muito duro. Se a gente não tem aqui alguém que segura na mão, fica muito mais difícil. Então, a gente fomentou isso. E a terceira coisa que a gente buscou fazer foi orientá-las em relação à saúde emocional. A gente fez várias orientações para atendimento social, de CAPS, de regiões que conseguiam vários movimentos de psicólogos que foram atender as mulheres também. Isso também foi muito importante. E o mais importante de tudo, a gente falou, a gente precisa gerar renda. A gente precisa botar dinheiro na mesa para comida, para ajudar o negócio. A gente se envolveu com 2 iniciativas de acesso a capital, que é o Estímulo 2020, ajudando na cocriação, e o Fundo Dona de Mim, para ajudar também a levar crédito, levar recurso para as mulheres. Mas a maior iniciativa que a gente fez, e eu acho que é desse, inclusive, que a Marcela comentou, foi o Heróis Usam Máscaras. A gente fez um projeto que foi um dos mais desafiadores da nossa história, porque a gente teve de ponta a ponta uma série de desafios. Nós tivemos que montar uma fábrica virtual, porque a gente chamou isso de fábrica virtual, para produzir 12 milhões de máscaras num período de 5 meses, para gerar renda para 6.500 mulheres e para ajudar 60 organizações sociais. Nós tivemos 300 que se inscreveram, nós selecionamos 60 dessas organizações sociais, algumas muito grandes, como a Rede Asta, Amigos do Bem, próprio Gerando Falcões, várias organizações grandes que nós selecionamos para poder ajudar nesse processo. E o que foi muito interessante desse processo como um todo, foram os 3 maiores bancos do nosso país, concorrentes, né, ferozmente no mercado financeiro, que doaram o recurso. Eles doaram 35 milhões de reais para a gente botar esse projeto de pé e para a gente usar mais de 90% do recurso para a ponta, para as organizações e para as mulheres. Isso que foi muito fundamental. Eu lembro que uma das coisas muito engraçadas desse projeto é que a gente tinha um grupo do WhatsApp com os executivos dos bancos, coisa que era inimaginável em outras situações. E aí a gente preparou, a gente fez como a Marcela colocou, eu liguei para o CEO da Malve, para o Guilherme, falei, me ajuda porque a gente não está conseguindo tecido. Pedimos ajuda para pessoas que entendiam de logística, porque a gente não conseguia fazer o tecido chegar no Amazonas.
e nas cidades mais diversas. Pedimos ajuda para algumas organizações, porque às vezes a gente não conseguia pagar, porque a organização não conseguia chegar na cidade onde tinha o banco. Então, assim, a gente teve vários desafios, mas todos os desafios que apareciam, até o meu time mesmo, a gente chorava, a gente surtava, a gente, como disse o Céu, tinha dia que a gente acordava e falava, meu, não vai dar, a gente não vai conseguir, mas aí a gente ganhava energia e continuava firme. E o que é mais importante de tudo isso, é que a gente entendeu uma coisa que é muito fundamental, e desculpa se eu me emocionar com isso, assim, eu, como Celso, também sou uma mulher de origem negra, nordestina, de uma família de 10 filhos, nasci no sertão de Alagoas, com a extrema dificuldade, com todas que vocês podem imaginar, e todos os desafios, sem romantizar nenhuma desigualdade. Também dá para escrever várias coisas muito difíceis que eu tive que passar na infância. Mas a gente estava muito feliz porque a gente tinha gerado renda. E aí um videozinho de uma das costureiras que estava fazendo as máscaras, aqui na região do ABC, aqui em São Paulo, ela fez um depoimento no celular dela, super simples. Ela falou, olha, eu estou muito feliz porque eu estou colocando comida, mas eu estou na minha casa, eu ajudei a minha família, eu, meu marido, meus filhos, e ajudei os meus filhos, inclusive os que são casados, com esse dinheiro. Mas ela falou, eu estou mais feliz não só com o dinheiro, ela falou, eu estou feliz porque isso aqui que eu fiz, minha filha, ela falava exatamente assim porque é uma senhora, isso aqui que eu fiz, minha filha, eu me sinto importante, porque eu estou fazendo alguma coisa que eu estou ajudando as outras pessoas, veja qual é a diferença, né, do ponto de vista. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ajudar, que a gente tem que apoiar. Eu acho que o fundamental de tudo, só para finalizar, para não ser muito extensa, assim, eu tenho batido muito na tecla em todos os lugares, estou sendo muito insistente com isso, que eu acho que a saída da crise passa pelas mulheres. E não significa isso que não é com os homens juntos. Mas se você olhar todos os países que se deram melhor ou que conseguiram enfrentar a crise de uma forma melhor, foram países liderados por mulheres. Mulheres têm uma visão mais humana, mais colaborativa, mais agregadora, e os homens junto com as mulheres. Então, eu acho que isso que é importante. Eu tenho falado muito disso. Só que se você olha para o nosso país, nós não temos uma política pública que considere que nós temos 40% de mulheres que sustentam a família com seu negócio, que nós temos 6 milhões de mães solo que sustentam os seus filhos com a renda delas, e que nós temos que caminhar para ajudar essas mulheres. Esse é meu ponto. O meu trabalho de ajuda, o meu que eu digo da rede, que a gente faz há 11 anos, a gente já impactou 9 milhões de mulheres, a gente só na pandemia gerou renda de 23 milhões de reais para as mulheres, a gente entregou 10 toneladas de cesta básica, tudo isso eu acho muito importante. Mas para mim, eu acho que a nossa voz tem que ser muito forte de bater em política pública. Porque eu acho que a gente tem que fazer o trabalho, mas a gente também tem que ser a voz, independente do governo pior que a gente tem, mas a gente tem que ser a voz que vai lá e fala, vocês têm que ajudar quem está em situação de vulnerabilidade. E concordo com o Celso, nós não somos carentes, eu nunca me considerei uma pessoa carente, eu sempre me considerei uma pessoa potente, mas sem dinheiro, sem recurso e sem condição. E a vida e a educação foram me ajudando a construir a história que eu construí até hoje. Então, acho que é isso, gente. Para finalizar, vamos fazer o nosso trabalho, mas vamos também pedir política pública, e eu acredito piamente que a saída está nas mulheres. É isso, mais representatividade na Desculpa se eu me política, estendi. mais representatividade na política e boas escolhas, né? Ano que vem é um ano eleitoral, vamos Exatamente. refletir muito sobre isso. Vou te dar um desafio, Joaquim. A gente já extrapolou o nosso tempo, então você vai ter que responder meio de flash, mas vamos lá. Você trouxe um cenário muito importante sobre a questão da economia popular, né, que foi devastada durante toda essa crise na pandemia. E essa iniciativa que você criou foi aí idealizador, né, e precursor dos bancos comunitários, moedas sociais, foram um grande alicerce, né, para lidar com isso. Então, brevemente, conta um pouquinho para a gente como foi esse trabalho realizado, para que a gente também possa considerar a tua fala e possa daí fechar esse painel. Se desse, a gente ficaria aqui horas conversando, porque vocês são pessoas que têm uma história
brilhante para ser compartilhado. O público está amando, mas de fato o tempo aqui apertou e a gente vai ter que ir fechando o nosso painel. Pronto, eu me sinto extremamente contemplado já pela Marcela, pelo Celso, pela Ana, muito rapidamente, tentando ser bem sensível. Eu acho que realmente a desigualdade é o maior de todos os temas, e como nordestino, eu acho que nós temos uma desigualdade regional no Brasil. Eu queria muito ver um social good no Nordeste ou no Norte do país. Além da brutal desigualdade que tem entre as pessoas, tem também nas regiões do Brasil. Eu sou de Fortaleza, de um bairro muito pobre, descobri uma coisa, que a gente é pobre porque a gente não produz o que a gente precisa para viver. O Banco Palmas surgiu para isso. Ele surgiu quando a gente disse assim, a gente mesmo sendo de baixa renda, a gente perde nossas poupanças porque a gente não produz. E a maioria das coisas que a gente precisa para viver, a gente pode produzir localmente. Roupa, vestuário, comida, alimentação. Agora, para produzir, a gente precisa de bancos. Bancos que financiam a produção do pequeno, com juros muito pequenos, com taxas de juros baixas, enfim, adequadamente. E o nosso trabalho no Brasil sempre foi, não demonizando banco nenhum, não falando mal de banco nenhum, mas criar uma alternativa de bancos locais. Então, a gente cria bancos com a tecnologia da moeda social, que hoje é digital, que você empresta para criar pequenas empresas locais e empresta para os consumidores comprarem nessas pequenas empresas locais. Isso que a gente chama de moeda social. É um dinheiro que circula para estimular que ele não vá comprar da grande corporação, no grande shopping center. É dinheiro para quem quer comprar localmente. Essa tecnologia social foi para o Brasil inteiro. Hoje nós temos 140 bancos comunitários digitais, onde tudo é por aplicativo, por celular, por cartão, mas cada qual compra no seu local, cada qual compra no seu município. E na pandemia foi isso. A gente conseguiu arrecadar, os próprios empresários ou prefeitos doavam, a gente nem foi atrás, porque já tinha uma rede de bancos espalhados em periferias, em quilombolas, indígenas, as pessoas tinham já suas contas digitais, nós depositávamos nas contas digitais e elas compravam nos pequenos comércios de bairro, salvando vidas, porque as pessoas comiam, se alimentavam, tinham remédio e salvando a economia ao mesmo tempo. A economia dos pequenos. Isso é que nós fizemos no Brasil para mais de 100 mil pessoas. Salvar vidas e salvar a economia ao mesmo tempo. E para encerrar, para não querer ser longo, mas eu não posso deixar de falar isso que a Ana falou aí por final, que é a grande novidade no Brasil, é que nos últimos 2 anos, um conjunto de prefeitos, de forma exponencial, tem dito, eu quero no meu município essa tecnologia, um banco local, com a moeda local, onde eu pago minhas contas, vale-refeição, eu pago o aluguel social, o renda básica, eu pago os funcionários, e eles vão comprar aqui no meu município, aumentando a renda, distribuindo a riqueza, gerando emprego localmente. Então, a gente está muito feliz porque essa tecnologia, a pandemia mostrou isso, que é possível se fazer isso localmente. Em parceria com os grandes bancos, ninguém aqui é concorrente de ninguém. Nós somos da economia solidária, ecologia monetária. Quanto mais moedas, quanto mais bancos, quanto mais alternativas, melhor. Mas no Brasil, hoje, já temos essa perspectiva e nós temos crescendo muito. Eu vou encerrar por aqui dizendo, durante a pandemia, foi 1 bilhão e 300 milhões que essas pessoas receberam de doações. Isso pode parecer tão pouco, mas o mais importante, tudo foi comprado nos pequenos comércios de bairros, de município, o que salvou milhares de pequenas microempresas da falência. Eu vou ficar por aqui para atender aí ao chamado de ser curto, mas dizer da minha alegria de ver que todo mundo que está aqui nessa mesa está dizendo a mesma coisa. Temos que enfrentar a desigualdade, criar uma nova economia, um novo jeito de produzir, consumir e distribuir riqueza, porque a concentração de renda que nós temos é impossível se continuar sendo feliz, e a felicidade é o que move a todos nós. Muito, muito obrigada. Na fala de todos vocês tem algo em comum, né? Tem muita potência na periferia, tem muita potência na favela, nas comunidades, e a gente precisa valorizar isso, fazer essa potência circular e voltar novamente, né, para as comunidades. É uma pena mesmo que a gente não consiga continuar esse bate-papo aqui com vocês. Então, agora eu vou para esses últimos segundos do nosso painel. Eu quero só fazer mais um agradecimento ao Celso, à Ana, a Marcela e Joaquim.
Sei que no dia 4 de novembro vai acontecer o Dia da Favela, então acompanhem as redes do Celso, que eles estão trazendo bastante notícias sobre isso. E sei também que vai acontecer o 10º Fórum da Rede Mulheres Empreendedoras, então também olhem lá, acompanhem, assim como a União BR, Banco Palmas, todas essas iniciativas aí trazidas por esses 4 gigantes, como eu falei. Eu até pedi para o fotógrafo aqui da nossa produção para fazer uma foto minha com vocês, porque é uma honra esse momento que eu tive aqui com vocês. Então ele vai fazer todo mundo aí se ajeita para foto, vamos fazer uma foto e mais uma vez, gratidão. Espera aí que eu vou acender a luz, que tá meio escuro, 1 segundo. Acende. E o Social Good Brasil quer poder sentar junto com cada um de vocês e a gente conversar para levar e democratizar a educação em dados nesses territórios que vocês fazem parte. Contem com a gente e a gente quer poder contar com vocês também.